Bom dia a todos que estão conosco no Stand Nerd 2021, que é a edição virtual do Stand Nerd. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Escape Room. É uma iniciativa que está tendo muito sucesso, que está sendo muito utilizada aqui hoje em dia no ensino remoto, no ensino à distância, no ensino híbrido. Né? Então a gente trouxe duas pessoas aqui muito especiais para conversar com vocês. Antes disso, eu quero dizer para vocês que o Stand Nerd é um projeto de extensão e um projeto cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele começou lá em 2015, né, onde os alunos, principalmente, montam um espaço dedicado aos jogos de tabuleiro modernos, às mesas de RPG e outros elementos da cultura nerd e da cultura geek. E hoje a gente vai ter com vocês essa palestra chamada Escape Room como estratégia de ensino gamificado. Quem está aqui com a gente para falar sobre Escape Room é o José Vinícius do Nascimento Silva. Ele é licenciado em matemática, especialista em educação contextualizada, mestre em matemática. Ele fez uma capacitação internacional lá na Finlândia, na Universidade de Hamk, né? E ele trabalha bastante com a OBMAP, ele já foi premiado em 6 edições da OBMAP. Hoje em dia ele dá aula nas escolas Dr. Antônio Fernandes de Medeiras, em Malta, e na José Gil Xavier de Farias, em Vista Serrana, 2 cidades do estado da Paraíba. Quem também está aqui conosco é o professor Adelson Carlos Madruga, que é mestre em matemática pela UFPB, pós-graduando em Tecnologias Educacionais e Educação à Distância pelo IFRN. Ele é licenciado em Matemática pela UFPB, também teve nessa experiência lá na Finlândia, na Universidade de Hamk, participando do programa Giramundo Paraíba. Ele é professor de Matemática da rede estadual e da rede municipal lá no estado também da Paraíba. Tá? Ele trabalha bastante com tecnologias educacionais e metodologias ativas no ensino de matemática. Então, professores, colegas, bom dia. Queria que vocês começassem. Eu vou deixar aqui o palco é de vocês. Eu vou dar uma saidinha rápida, daqui a pouco eu volto e a gente vai começar falando sobre gamificação. O que é isso? Quando a gente fala em gamificação, né, ou antes, bom dia, pessoal, agradeço o convite, e aí já empolgado para falar de gamificação, né, nem deixei esse bom dia para vocês. Quando a gente fala em gamificação, ainda se confunde muito com o uso de jogos em sala de aula, né, e a gente precisa dividir, né, existe a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, são duas coisas totalmente diferentes. Para a gente entender um pouco desse contexto da gamificação, que é a gamificação, né, a gente precisa também entender, né, a diferenciação entre gamificação e jogos. Os jogos, na verdade, né, eles têm um aspecto mais lúdico, mais de entretenimento, na sua concepção realmente de origem da palavra, né, ele vem da brincadeira, da diversão, e aí ele traz, né, é fato que os jogos trazem outras experiências e acabam provocando o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos, mas o objetivo principal do jogo em si, né, é o entretenimento. E aí, quando a gente parte para uma parte dos jogos em que ele tem esse objetivo de desenvolver uma competência, desenvolver um determinado conteúdo, né, mais ligado à aprendizagem, que vai ter aí a ludicidade como algo secundário, nós estaremos falando aí dos jogos sérios. Né? Isso são a parte mais que corresponde aos jogos. Quando a gente parte para utilizar características desses jogos em ambiente de não jogos, aí a gente está falando de gamificação. Né? A gamificação é justamente isso. É pegar esses elementos, essas características dos jogos e trazer, né, para um ambiente que não é de jogo, como um ambiente educacional, um ambiente corporativo, com o objetivo de motivar e engajar, né, esses estudantes ou os funcionários, por exemplo. Vinícius, quer falar um pouquinho? Eu gostei muito da parte que você disse do entretenimento, né? Eu lembrei de Huizinga que diz que jogar é divertido. Antes de qualquer coisa, jogar é divertido. Vinícius, alguma coisa ou a gente passa para o próximo ponto? Então, é claro que a Adelson vai fazer essa observação um pouquinho mais na frente. Bom dia a todos, gente. É um prazer estar aqui com vocês
nesse dia, nessa manhã, participando com vocês do Stand Nerd. Muito obrigado pelo convite, José Luiz. Fico muito honrado de estar aqui. E, assim, claro que a Adelson vai falar sobre isso, mas a gente tem muitos ganhos observados quando a gente vai trabalhar com gamificação. A gente que está em sala de aula, a gente sabe, né, a gente vê o brilho no olhar do nosso estudante quando a gente faz uma atividade lúdica diferenciada utilizando jogos, né, sejam jogos de tabuleiro, jogos de RPG, jogos digitais, como a gente está trabalhando, né, de forma EAD. Claro que qualquer joguinho digital vai chamar um pouquinho mais a atenção deles, tá? E a gente vê muitos ganhos que a gente consegue observar quando a gente trabalha com gamificação. A gente vê realmente que os estudantes eles se sentem ainda mais motivados a participar, a interagir, a estar trabalhando durante essa etapa nas aulas, né? Mesmo aqueles estudantes mais tímidos, eles conseguem ter um desempenho ainda melhor quando se trata em jogos. Às vezes aquele estudante que está caladinho, acanhado no final da sala, no cantinho, quando você traz uma proposta diferenciada, claro, utilizando também a gamificação ou os escape rooms, que a gente vai falar mais na frente, a gente vê e nota, né, uma melhora no rendimento e, consequentemente, no aprendizado desses estudantes. A gente também pode observar que eles podem desenvolver diversas novas habilidades, participando e atuando junto com a gamificação, né? A gente vê também um ganho muito importante, que são os impactos positivos quando a gente vai trabalhar com a colaboração dos estudantes, em jogos em que eles precisam trabalhar como uma equipe. Então, assim, são diversos, eu passaria o dia inteiro aqui citando, relatando todos, mas é claro que a gente vai abraçar e falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá bom? Obrigado, Vinícius. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as características dos jogos. O que faz um jogo ser jogo? Como eu já tinha falado inicialmente, né, o jogo ele já tem esse caráter de ludicidade, esse caráter de brincadeira, mas aí ele está atrelado ali vários elementos, né, que correspondem à sua constituição enquanto jogo, e sua constituição enquanto também um objeto que vai desenvolver habilidades naquele ser que está jogando, né. E dentro dessas características a gente destaca algumas, né, que são mais recorrentes na maioria dos jogos, né. A primeira delas são as regras. Todo jogo ele precisa de uma regra porque ele precisa impor limites, né, ao jogador. Ele precisa saber até onde ele pode ir, o que ele pode fazer e como é que ele pode fazer. Então, essa é uma das principais assim, características do jogo, de modo geral, né, são as regras. Em seguida, eu aponto os desafios. Né, todo jogo ele vai ser permeado ali por desafios, é o que promove um determinado engajamento no jogador, né, ou no aluno, porque vai motivar ele a desenvolver habilidades que correspondam ao desenvolvimento ali daquele desafio. Esses desafios eles vão ser acompanhados de recompensa, porque eles precisam também de um estímulo a continuar. E aí, das características que promove esse estímulo são as recompensas, né? O que é que eu vou ganhar a partir do momento que eu conseguir superar aquele desafio? Além disso, essa recompensa, ela vem, né, atrelada a um feedback. Ele vai ter um retorno do que ele conseguiu fazer até ali. Né? Esse feedback, ele vai mostrar se ele desempenhou aquela atividade dentro daquele desafio de uma forma satisfatória, né? Vai mostrar ali quantas estrelas ele conseguiu ganhar, ou a pontuação, se ele conseguiu realmente desenvolver aquela tarefa, né, superar aquele obstáculo de uma maneira realmente muito satisfatória ou não. E aí, outro ponto em relação às características dos jogos que é super importante são os níveis, né? O jogo, ele tem um caráter de fazer com que você queira jogar sem obrigatoriedade, né? Você está ali por interesse próprio. Essa é uma característica do jogo. E aí, os níveis, eles servem justamente para isso. Por quê? Se os jogos eles forem organizados de uma forma assim linear, de facilidade, por exemplo, né, vai fazer com que chegue a um determinado ponto em que o jogador, né, o aluno ali, ele não vai ter interesse em jogar mais, porque está tudo no mesmo. Né, ele não vê avanço. Da mesma forma, né, se for só desafios difíceis, ele também não vai se interessar, porque vai chegar a um ponto em que ele vai emperrar ali, ele não vai conseguir progredir. Então, os níveis, ele tem justamente essa característica importante de fazer com que ele se sinta cada vez mais motivado, em vista que ele vai utilizar habilidades que ele conseguiu no nível anterior, né, e vai também desenvolver ali habilidades novas para que consiga superar aquele determinado nível.
Outro ponto, que assim, é um ponto super importante, principalmente quando a gente fala de escape rooms, são as narrativas, né? As narrativas, elas têm um poder de envolver o aluno justamente porque a gente consegue fazer com que ele se sinta personagem daquele jogo, ele se sinta realmente uma parte do jogo, né? Seja justamente uma metodologia imersiva. E aí, essa narrativa, quando bem construída, né, vai fazer com que realmente ele se sinta motivado e atraído a continuar, né, jogando, a continuar numa perspectiva aí da gamificação. E outro ponto importante também que eu destaco são as trilhas e os percursos, né? Algumas trilhas, alguns percursos, eles já podem ser direcionados em uma determinada sequência pré-estabelecida, mas também pode ser de um modo em que o aluno, que o jogador, ele vai conseguir ali montar sua trilha, seu percurso de uma maneira mais viável dentro das suas habilidades, né, já adquiridas. É muita coisa, hein? Mas eu anotei aqui, para a gente poder fazer esse resuminho básico. Então vamos lá, para ser um jogo, né? Assim, é claro que dá para ter um jogo às vezes com uma coisinha a menos, né? Ou não buscando tanto assim outra coisa, mas são características básicas que todo jogo deveria ter, né? As regras, o desafio, a recompensa, o retorno ou feedback, os níveis, a narrativa e os percursos. Né, sobre os níveis, eu achei muito legal que a gente tem essa coisa que a gente chama de curva de aprendizado, né? O jogo não pode ser nem muito fácil no início, nem muito difícil no final. E a receita para um jogo de sucesso é você tentar fazer essa curva acontecer, né? O jogador vai aprendendo ao longo do jogo, o jogo vai se tornando mais complexo, mas de forma que não impeça ele de continuar jogando, né? Nem que fique tão fácil que ele desista também, porque ele não sente mais o desafio. Você falou que uma das características principais é o desafio, né? Muito legal. E aí você disse também, a gente conversou, é claro, um pouquinho antes, e havia uma necessidade da gente diferenciar gamificação que é estrutural e gamificação que é de conteúdo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente. Dentro do campo educacional, né, tem essa diferenciação entre a gamificação, visto que você pode modelar o seu plano, o seu projeto de duas formas diferentes, né? A gamificação estrutural, ela vai mexer com uma estrutura. Então, você vai montar uma estrutura baseado nos elementos dos jogos, né? Você vai criar regras, criar desafios, né? Possíveis feedbacks, enfim. Você vai montar ali sua estrutura de plano de gamificação sem que isso altere o conteúdo. Então, o conteúdo ele vai estar intacto, ele pode ser ministrado da mesma forma que você ministrava antes, né? Mas você vai ter uma estrutura de gamificação, você vai trabalhar com elementos de jogos ali. E aquela estrutura que você criou, com regras, com recompensas, com feedbacks, com desafios, eles podem até ser utilizados para outro conteúdo ou por outra disciplina, né? Visto que não vai estar um conteúdo ali ligado àquela estrutura. Já a gamificação de conteúdo, ela vai mexer parcialmente ou totalmente com o conteúdo. Você vai fazer modificações naquele conteúdo utilizando os elementos dos jogos. Então, através daquele conteúdo, você pode criar uma narrativa, incluir um personagem, né? Fazer desafios que estão ali diretamente ligados àquele determinado conteúdo. Então, há realmente essa diferença, e isso vai depender da forma que você quer organizar, né? Se você quiser mexer com o conteúdo, transformar ele na narrativa, incluir personagem, trazer desafios mais contextualizados dentro daquele conteúdo, né? Na estrutura daquele conteúdo, na estrutura daquela gamificação, você vai ter uma gamificação de conteúdo. Mas se você fizer uma estrutura aí livre de conteúdo, em que ela vai ser pensada apenas como uma estrutura para utilizar na aula, né, vai estar ligada a uma gamificação estrutural. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de como fazer um escape? Um dos desafios desse nosso ensino remoto, que a gente vive por conta da pandemia, é como engajar nossos alunos, já que a gente não está mais encontrando eles presencialmente, na maioria dos casos. Já tem muitas escolas, principalmente na rede privada, que já atuam com o ensino híbrido, né? Mas o ensino, eu não posso chamar de EAD, né? Porque não foi pensado para isso. A gente utiliza a palavra ensino remoto, ensino emergencial,
né? Mas esse momento onde os professores se encontram com os alunos só de forma online tem se tornado um grande desafio para a gente engajar nossos alunos nas atividades letivas. E talvez o escape room seja, né, uma dessas formas de engajamento forte, né, utilizando os conceitos da gamificação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como é que vocês têm trabalhado isso. Vocês têm utilizado alguma plataforma que já dá algumas ferramentas para vocês, ou vocês começam do zero, vocês utilizam ferramentas que às vezes não foram criadas para isso, mas que vocês incorporam elas na utilização de vocês? Como é que tem sido isso? Fala um pouquinho para a gente. Antes só de eu dar espaço para Vinícius falar, que eu já falei demais, eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho relacionado ao escape room, para que a gente possa realmente entender na sua constituição original, né, e na sua constituição enquanto um elemento que vai nos dar uma abordagem de gamificação. O escape room, na sua origem, ele é um jogo. Né? Ele é um jogo que é organizado em uma sala ou em várias salas. Né? Naquela sala vai ter ali desafios, tarefas, quebra-cabeças, enfim. Em que os jogadores, né, aquele grupo de jogadores vai resolver aqueles desafios na busca de, geralmente, sair daquela sala, né? Escapar daquela sala em um determinado tempo. Um tempo já pré-estabelecido. Isso é o escape room. Então, na sua concepção original, ele é um jogo. E aí, quando a gente pega essas características do escape room e traz para um ambiente que não é dele, não é um ambiente de jogo, a gente está utilizando aí a gamificação baseada nesse escape, que é o que acontece, por exemplo, no meu caso, né, quando eu trago esses elementos, essa estrutura de organização para o formulário do Google. Né? O formulário do Google, ele não é um ambiente de criação de jogos, não é um ambiente de jogo. Né? Ele é um ambiente de formulário. E aí, quando a gente pega características do escape rooms e traz para esse ambiente, a gente aí está trabalhando com gamificação. Vinícius, você pode falar um pouco sobre a sua experiência e depois eu complemento com a minha. Ok, tudo certo, Adelson. Então, eu tenho experienciado bastante trabalhar com escape room na prática através de uma plataforma já muito conhecida, tá? Hoje ela está um pouco até batida, mas a gente costuma dizer batida, né, de tão comum que ela tá, que é a ferramenta Genially. O site, né, www.genial.ly, tá? Então, Genially é um software online e esse software ele permite que a gente crie apresentações animadas e também interativas, tá? Ela é uma ferramenta que ela se parece muito com o Prezi. Não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar no Prezi, para aquelas apresentações que a tela dá uma volta e fica bem legal, tá? Só que o Genially, ele tem uns recursozinhos um pouquinho mais avançados. Então, no Genially, a gente tem templates e também tem uma galeria de imagem que a gente pode utilizar sempre que a gente quiser para facilitar o trabalho. Mas, claro, se a gente quiser, a gente também pode baixar uma imagem na internet e inserir dentro da plataforma, dentro do software online, do site, tá? A gente também pode colocar texto, pode colocar áudio, pode mudar a fonte, pode colocar o Spotify, pode colocar vídeo do YouTube. E hoje eu queria apresentar para vocês daqui a pouco uma experiência em que eu consigo colocar o WordWall e o Quizlet dentro de um escape room feito no Genially, tá? Então, no Genially, né, as principais características dessa ferramenta são animações, interatividades e a integração com diferentes tipos de conteúdos, tá? O Genially foi fundada por uma empresa espanhola, fundada por Juan Rubio, tá? Então, desde 2005 tá aí. E o bacana é que a gente pode utilizar a versão paga e a versão gratuita. Eu, particularmente, consigo fazer vários escape rooms usando simplesmente a opção gratuita, né, sem ter que pagar nada, mas claro, se você pagar, você tem acesso a mais recursos e um pouco mais de qualidade nos trabalhos, tá? E uma vez feito o escape room, você pode baixar todas essas apresentações desse trabalho ou em PDF ou no HTML5, tá? E mais ainda, você pode definir se essas apresentações, se esses escape rooms, se eles são públicos, né, ou se eles são privados. E uma vez eles sendo públicos, qualquer outra pessoa pode pegar aquilo que você preencheu, que você começou, aquele seu, né, esboço de escape room e fazer uma edição ao seu bel prazer. O que facilita muito, porque se alguém criou um escape room para língua espanhola, por exemplo, você pode adequar e adaptar esse escape room para matemática, para biologia, para ciências, enfim. Então, é por isso que eu acredito que o Genially é uma ferramenta assim, incrível que assim, vem me deixando muito feliz em poder utilizá-la,
Então, minha experiência com escape rooms, na prática mesmo, é com o Genially, e eu queria deixar aí algumas ideias daqui a pouco para vocês, tá bom? E aí, só para complementar em relação a essas plataformas, né, além do Google Formulário, que dá para se trabalhar, do Genially, também tem o SAI, né, o SAI é um sistema aberto de escapes, ele foi criado, né, pela Paula Calorei, e um de seus bolsistas, que tem justamente esse perfil já de criar escapes, né. Ele foi desenvolvido originalmente para ser utilizado de forma presencial, né, apoiar o uso do escape de forma presencial, mas aí, através de alguns estudos e de algumas mudanças, né, ele se tornou aí também possível de ser utilizado de forma remota, né, à distância e de forma híbrida. E ele vai ter, assim, algumas características que são bem próximas do escape, visto que ele já foi criado com essa finalidade, né, como o tempo cronometrado, a questão de uma sonoridade de suspense, então também é uma das possibilidades. Além de que, como o Genially, ele também promove essa inclusão de outras plataformas, né, associadas a ele. Eu estou super ansioso para saber mais sobre como integrar todas essas ferramentas no Genially. E aí eu coloquei aqui embaixo, no bannerzinho para a gente aqui, confiram comigo se está tudo certinho, né, essas plataformas que estão sendo utilizadas. Você falou do Genially, né, para criar o Escape, né, mas também disse que vai utilizar elementos do Prezi, que é uma ferramenta de construção de apresentações, né, o WordWall, que também cria pequenos jogos, né, pequenas dinâmicas com os alunos, e a Delson já tinha comentado em utilizar o Google Forms, vamos ver se a gente consegue ver também um pouquinho disso acontecendo, e o SAI, que, né, é uma sigla para Sistema Aberto de Escapes, estou falando certo? Isso. Por onde a gente começa, então? A gente pode começar falando em relação à construção, de forma teórica, né, e depois a gente vê aí mais ou menos como é que pode ser feito isso na prática. Vamos lá. Já existe, né, tanto em português quanto em espanhol, pelo menos dentro das minhas pesquisas, uma estrutura que ajuda a fazer a construção dos escapes, né? Eu, particularmente, eu sigo uma estrutura mais próxima, se aproxima alguns elementos dessas estruturas que já tem existente, mas aí eu meio que faço de acordo mais com a minha realidade. E aí, uma das primeiras coisas, assim, que eu acho muito importante, apesar que, tipo, é essencial para qualquer coisa que a gente faça na área da educação, mas, assim, é muito importante, definir, né, quais objetivos, habilidades e competências que eu quero que meus alunos, eles desenvolvam durante, né, o processo em que ele vai estar lá envolvido com esse tipo de atividade. Essa definição dessas habilidades, dessas competências e objetivos são importantes, porque ela vai permear a construção da narrativa, a construção dos desafios, né, para que realmente esteja aquela coisa redonda, né, aquela coisa bem ligada. E aí, feito isso, uma das primeiras etapas é a definição do tema. A definição do tema é importante porque ela vai permear aí a construção da narrativa. E essa narrativa, ela precisa ser baseada nos interesses dos alunos. E aí, até um dos pontos que Lima, ele fala, que é associar esse tema, esse contexto, a algo que seja de interesse dos alunos, e para isso é importante que eles estejam envolvidos. Então, nessa etapa de construção do tema, de escolha do tema, é importante que os alunos façam parte, para que realmente seja feito algo em que eles vão se sentir realmente motivados, visto que a narrativa é um dos principais elementos do jogo que faz esse engajamento. E aí, por que eu falo isso? Porque imagina se você está lá com a turma de terceira série do ensino médio, e você coloca uma narrativa baseada aí na história do Mickey, por exemplo. Provavelmente não vai surtir muito efeito, porque é um personagem que já não faz mais parte daquele público-alvo, né? E aí, por isso que é necessário que essa escolha, além de ser feita com esses alunos, né, seja algo relacionado ao seu cotidiano, ao seu corpo de interesse. Depois disso, é importante, né, a escolha do espaço, né, se vai ser físico ou se vai ser digital. E aí, no caso de ser digital, como já foi citado algumas possibilidades, essa escolha é importante porque cada um desse espaço digital, ele vai ter suas potencialidades e vai ter suas limitações.
E aí os desafios, eles precisam ser criados dentro desses dois espaços, né, do espaço de limitações e do espaço de possibilidades. Feito a escolha desse espaço, já dá para começar a construir as regras, né, porque aí as regras, ele meio que vai trazer as limitações, e essas limitações, elas precisam ser impostas dentro dos desafios, das dicas, enfim, posteriormente. Já nessa parte da construção das regras, já dá para começar a planejar quais são os desafios, quais são as possíveis dicas, né, os possíveis feedbacks e as possíveis recompensas. Isso, né, atrelado aí à narrativa. Já construído, né, o Escape Room, dentro dessa proposta, o próximo passo é a elaboração da carta de apresentação, que vai ter aí, né, o contexto, as orientações iniciais e as regras para que aquele grupo de estudantes eles se encontrem dentro daquele espaço. E a escolha de um mentor, que esse mentor pode ser o próprio professor, né, ou pode ser um aluno que vai estar ali guiando esses alunos e dando as dicas, né, e observando todo o desenvolvimento daquela atividade. Por fim, apostar na criatividade, né? Qualquer atividade que seja feita baseada em metodologia ativa, baseada em gamificação, baseada em jogo, tem que ter criatividade, não dá para correr. E criatividade não é uma coisa que a gente nasce com ela, é uma coisa que a gente vai aprendendo a partir de pesquisas, a partir de tentativas, a partir das construções mesmo do dia a dia. Uma coisa, antes do Vinícius falar, uma coisa que eu achei interessante, que você citou, sobre essa coisa da carta de apresentação. Apesar do Escape Room e de todo o jogo, né, precisar de um conjunto de regras bem estabelecido, no próprio Escape Room, as regras são, de certa forma, um tanto fluidas, né? Você geralmente só dá uma situação problema para aquelas pessoas, né? Você cria essa narrativa, eles sabem, os jogadores incluídos sabem que tem que solucionar um enigma em um dado tempo, mas às vezes eles não sabem nem qual é o enigma que eles têm que solucionar. Nesse sentido, tem um sistema de regras, mas ele vai sendo descoberto pelos participantes ao longo do jogo, né? Isso é muito interessante. Eles vão tendo que se confrontar com esse sistema de regras ao longo do jogo e aí sim criar as ferramentas para tentar desvendar esse conjunto de regras. Isso é muito interessante. É uma coisa bem característica do Escape, né? Vinícius, quer mostrar para a gente um pouco como é que você fez? E aí a gente vai vendo, você vai falando, a Adelson vai comentando também. Pronto. Eu acredito que está aparecendo a minha tela aí, né? Bem esse feedback. Pronto, perfeito. Então, eu costumo seguir um pouco essa linha de raciocínio, né? Claro, utilizando muito a ideia do Adelson. Esse aqui foi um trabalho que eu fiz para os meus estudantes do ano passado. A galera que estuda para a Olimpíada, a gente tem um grupo separado para a OBMEB. E eu planejei esse escape room, né? Aventura ao redor do mundo para eles. Então, eu costumo seguir essa sequência. Eu coloco uma introdução, né, aqui embaixo, onde eu apresento o que é que vai acontecer. Então, eu gosto de ter essa telinha. Falo sobre a missão, tá? Eu digo qual é a nossa missão, o que é que eles precisam fazer. Nesse sentido, eu digo que eles devem passar fase por fase e anotar ou memorizar um código que ele vai receber após concluir cada fase, tá bom? E também costumo colocar os personagens. Como esse escape room é aventura ao redor do mundo, você vai ver figurinhas aqui já conhecidas, né? Você consegue ver aqui o professor Leandro, o professor João, o professor Luiz, o professor Suênio e o professor Israel, todos eles do nosso grupo de trabalho lá na Finlândia, tá? Então foi um trabalho que eu fiz com os estudantes, para os estudantes, mas homenageando, claro, os colegas. Então, eu vou clicar aqui em começar, é o padrão, né? E eu divido, né, geralmente, como é uma aventura ao redor do mundo, eu divido em vários destinos. Eu tenho o primeiro destino, perceba que ao passar o mouse, né, eu já tenho a diferença, que o aluno já sabe que aqui ele vai ter que clicar. O segundo destino, o terceiro, o quarto e o quinto. E em cada final do destino, ele vai receber uma senha, né, um código, um número. E no final ele vai precisar juntar todos os números e colocar aqui nessa caixinha. Então é mais ou menos uma estrutura que eu utilizo, então os meus estudantes já estão um pouco acostumados com esse tipo de trabalho. Então eles já sabem mais ou menos o que é que tem que ser feito, né? Então dentro de cada destino, né, por exemplo, aqui eu apresento a Groenlândia para ele. Aqui eu consigo associar um pouco da geografia,
né? Eu trago algumas informações sobre o continente, né, sobre o lugar, e, claro, consigo utilizar questões também de matemática, né? Então, aqui o aluno vai pensar, vai analisar e vai responder, tá? E, ao final, ele vai receber um código, um valor, né, que, de certa forma, é um dos números que ele vai precisar para o final, né, que é a senha. Tá bom? Então, eu tenho aqui um exemplo. Se o aluno clicar na opção correta, ele vai avançar para a próxima questão. Se ele clicar na errada, por exemplo, aparece uma animaçãozinha e pede para ele tentar novamente, né? Então, ele volta para a questão 2 e vai, né, de certa forma, seguindo o seu padrão. Tá bom? Então, é basicamente isso. Perceba que quando ele consegue vencer a primeira fase, ele consegue o número. Então, ele conseguiu o número 2 e ele vai memorizar esse número 2, que foi do destino 1, para colocar no final a senha, né? Ele já sabe que o primeiro número é 2, então ele vai precisar de passar por todas as fases para poder vencer o jogo, tá? Eu queria mostrar para vocês também algo que eu estava fazendo hoje, tá? Isso aqui eu estava brincando com Escape Room hoje, né? Eu estava tentando criar isso aqui para apresentar para vocês, né? Eram ideias que eu estava tendo. Então, para trabalhar dessa forma, perceba que eu vou precisar de algumas coisas. A primeira, eu consigo colocar um bonequinho que se parece comigo. Não sei se parece muito, eu acho que parece, né? Tá aqui. Então, para colocar esse bonequinho, né, eu faço uma integração com essa ferramenta aqui, ó. Aqui eu estou na Chrome Web Store, né, nas extensões do Google Chrome, e eu instalei no meu celular um aplicativo chamado Bitmoji. Não sei se vocês já conhecem também. Eu consigo fazer um emojizinho meu, né? Eu escolho tamanho, roupa, né, para se parecer um pouco comigo, para deixar o estudante, será que é o professor? Não sei. Já cria, né, uma certa história, né? Já coloco eles dentro de um certo ambiente. É bem simplesinho. Baixa o Bitmoji, ele vai ficar aqui em cima, ó, nas extensões, ó. E clicando no Bitmoji vai aparecer o seu avatar, claro, depois que você fez o cadastro com várias poses. E o que é que eu faço? Eu clico nesse material aqui, no emoji que eu gostei, e arrasto para uma pasta do meu computador. Então ele vai salvar a imagem sem fundo, no formato PNG, para colocar a foto lá. Também vou precisar aqui de um background, e aqui eu coloco dentro de uma sala de aula. E onde é que eu consigo? Você pode conseguir no Google tranquilamente, né? Mas eu costumo trabalhar com imagens em formato de vetor, e você consegue baixar gratuitamente aqui no FreePic, né? Basta digitar o que você quer, que eu vou colocar room, né? Eu quero uma sala, e ele vai abrir uma pesquisa para mim com vários tipos de salas, né? E aqui eu vou escolher a que achar conveniente, né? Já para colocar os alunos dentro de um certo ambiente. Bom, dentro desse desenho, né, coloquei o fundo, coloquei o boneco, eu coloquei algumas mesas. As mesas estão se mexendo. E essas mesas se mexendo, ou estáticas, eu pego dentro do próprio Genially. Eu venho aqui em Imagens, aqui em Cutouts, depois eu venho aqui em GIF, e como eu queria alguma mesa, eu vou utilizar um pouquinho a língua inglesa, coloquei Table. Eu posso ativar essa opção aqui para aparecer os GIFs com background transparente, ou seja, sem o fundo. E depois é só clicar e arrastar o objeto que ele vem para dentro do seu Canva, tá? Simplesinho, sem muito estresse. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu vou até apresentar essa tela para que vocês vejam. Além de ter colocado o emoji, né, o fundo e as mesinhas, né, aqui o aluno vai dizer, o que é que eu tenho que fazer? Então, você pode gravar um áudio e colocar aqui e dizer para o aluno, você vai ter que procurar uma chave que está escondida aqui nessa sala. Você grava um áudio, salva dentro do Genially e o aluno já sabe. Então, o aluno vai procurar. E quando ele mexer aqui na mesa, ele vê que ele consegue arrastar a mesa. Colocar a mesa em qualquer lugar. Então, opa, aqui não está. E ele começa a procurar a chave, abre a gaveta e mesmo assim, né, não acha a chave. Aí ele vai procurando até que ele acha a chave. Achando a chave, quando ele clicar na chave, ele vai ser levado para outra sala, né? Quer dizer que ele cumpriu essa primeira missão. Aqui eu coloquei uma imagem mais ou menos de um laboratório, tá? E o aluno vai... Aqui, novamente, você pode gravar o áudio, eu não cheguei a gravar o áudio. Coloquei o meu emoji, coloquei um fundo, né, que eu baixei lá no FreePic.
E o aluno, quando passar o mouse aqui, ó, ele vai ver que o mouse muda de sentido. Então, ele vai clicar aqui, até por curiosidade. E quando ele clicar aqui, ó, vai aparecer um joguinho lá do Word Wall. Tá? Perceba que eu fiz a integração e eu vou mostrar aqui como isso é feito. Então, aqui é um joguinho da adição. Só mostrar que está funcionando, né? Coloquei simplesinho para não ter muita dificuldade, né? Ó, 98 mais 7, o aluno vai marcando e vai fazendo a missão. Deixa eu mostrar como foi que eu fiz essa inserção para vocês. Então, aqui na tela 2, né, eu tive que criar um fundo azul. Esse fundo azul você faz aqui nos elementos interativos, Interactive Elements. E eu venho aqui, ó. Eu vou pegar uma área, vou colocar uma área, né, que vai ser aquela área do clique do mouse aqui, no lugar que eu quero. E depois, aqui no Genially, quando eu selecionar essa área invisível, não sei se vocês estão vendo essa área aí, mas, enfim, eu estou movendo ela aqui na tela. Estamos sim. Então, sim. E aqui Sim. eu vou ter o botão de interatividade. Ao clicar nele, eu vou colocar que eu quero abrir uma nova janela. Então, eu vou aqui no Word Wall, né? Pode ser um jogo que você criou, pode ser algum que alguém já fez, né? Alguma atividade da comunidade, mas qualquer atividade eu peguei exatamente esse, ó, que é o jogo da adição. Então, qualquer jogo desse que foi feito, né, pela comunidade, você tem como compartilhar nesse botão aqui, ó. Você clica em obter link e perceba que aqui tem a opção de incorporar em um site. Então, você vai clicar aqui em incorporar e vai pegar esse código. É esse código HTML aqui que vai fazer com que você incorpore o Word Wall e também o Quizlet dentro do Genially. Então, você copia esse código. Aqui no Genially, deixa eu remover esse aqui. Aqui ele tá funcionando. E para inserir ele aqui no Genially, deixa eu colocar outro. Eu vou colocar uma área aqui, né? Vou colocar, você clica em interatividade, clica em janela e você vê aquele mesmo desenho aqui, ó, que é para colocar o código, tá? Que é o embed. Então você vai colar, né, já que eu tinha copiado, eu apertei Ctrl V para colar e vai clicar novamente no código e ele vai salvar o jogo dentro do Genially para você. Então, onde você colocar essa área, é onde o aluno vai clicar que vai aparecer essa atividade. Né? Basicamente simples. Deixa eu mostrar mais uma vez. Então, aqui está a tela 2, e o aluno vai fazer a atividade, vai clicar aqui no computador e vai ser levado para uma outra sala. Aqui ele está na biblioteca da escola, ele vai passando o mouse para encontrar a atividade, passa aqui no computador, verifica que o mouse mudou, e ele tem aqui dentro um Quizlet. Né? Então, da mesma forma que eu peguei o Word Wall, eu consigo pegar o Quizlet e deixar uma atividadezinha para o estudante trabalhar. Claro, né? Como a Adelson falou, você pode organizar a narrativa. Consequentemente, você tem que saber a turma que você vai preparar um escape room basicamente como esse, né? E, de certa forma, colocar atividades pertinentes. E no final, né, quando o estudante chega na última fase, que faz todas as atividades, ele é direcionado para uma tela em que mostra que ele, de certa forma, conseguiu vencer ou, de certa forma, completar o escape. Né? Então, esse aqui é um escape room basicamente simples, né? Com um pouco de criatividade, com um pouco de jogo de cintura, a gente consegue trabalhar. E eu queria deixar essa ideia, que é uma ideia bacana, que professores podem utilizar, principalmente no ensino fundamental, trabalhar de forma lúdica determinados conteúdos, e mais ainda, fazer esse tipo de escape room junto com os alunos, para que os alunos sejam os protagonistas do seu aprendizado, né, e da sua maneira de criar. Então, gente, eu queria, né, deixar esse material para vocês. Eu vou partilhar os links depois, José Luiz, para que você tenha esse material aí para você e para ficar aí para o stand. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria, então, novamente, só para reforçar, você trabalhou com... Primeiro, o que é o BMAP? Você falou que você trabalha com o BMAP, mas vamos definir, porque às vezes tem gente que não conhece. O que é a BMAP? A BMAP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e também particulares. Ela acontece a nível nacional e
Assim, aqui na nossa cidade a gente tem um grupo de estudos, que é um grupo que estuda para essa Olimpíada, que se prepara estudando uma matemática um pouco mais robusta, um pouco mais teórica, aprofundando, de certa forma, conteúdos que não dá tempo ver na sala de aula normal. E a gente vem buscando aí, trilhando um caminho muito bom, onde a gente já conseguiu aí algumas premiações a nível estadual e também a nível nacional. Então, a OBMEP é uma Olimpíada, e a gente toma com muito gosto e termina estudando para a OBMEP em horário oposto ao de sala de aula, muitas vezes, inclusive, nos sábados. Muito bom. Você, pelo que eu vi aqui, você utilizou a dinâmica da criação do avatar, né, para gerar uma relação com os estudantes no espaço virtual, né, e você enfatizou muito a questão da colaboratividade dentro das próprias aplicações, né, dessa forma que você consegue ir num site e já ter um material que estava pronto ali, ou semi-pronto, que você vai aplicar, né? Então, muito legal isso, estimular a colaboratividade no trabalho também, né? O que a Delson pode falar para a gente sobre os escape rooms? De forma, claro, você já falou bastante, mas o que você pode mostrar para a gente aí de ferramenta? Estamos visualizando. Ah, eu adoro esse escape, cara. Eu sou... Nossa, eu adoro esse escape, Adelson. Não, você tem que me ensinar a fazer desses, cara, é sério. É modesto demais esse rapaz. Não, é sério, ficou perfeito o seu, cara. É só para mostrar mais uma possibilidade, né? Essa foi meu primeiro escape que eu criei dentro aí do Google Forms, né? E dentro assim, das possibilidades que naquele momento do ensino remoto, né, eu estava buscando, que era inserir algo inovador, mas já dentro de um espaço em que meus alunos já tivessem conhecimento, né, para não gerar tanta surpresa. E aí eu vi essa possibilidade através do Google Forms, e aí fui criando, né, a estrutura de um escape rooms de acordo com aquilo que ele me oferecia. E aí, comparado ao Genially, ele é bem mais limitado, né, porque ele não é feito com esse formato de gamificação. O Genially já tem um tópicozinho, né, bem específico para gamificação, que traz assim um arsenal de possibilidades bem maior. Mas, enfim, né? Então, só para mostrar aí, eu fiz uma narrativa, construí uma narrativa através da história de Gauss, que é um matemático muito importante. E, de início, na primeira página do formulário, né, eu fiz a construção, não dá para ver direito, porque as letras são muito pequenas, mas a construção, assim, das orientações, né? Uma contextualização do que iria ser todo esse caminho, o que ele deveria fazer, e aquelas primeiras regras, assim, nas entrelinhas que se tem, né? Na verdade, é a chamada carta de apresentação. E aí, ele era, de forma geral, assim, né, o aluno ia ser preso no ano de nascimento de Gauss e só iria conseguir voltar para 2020, que foi no ano que eu fiz esse escape room, quando ele conseguisse desvendar quem era esse matemático, né? Qual o nome desse matemático, porque ele foi enunciado aí, inicialmente como o príncipe da matemática. E era necessário que ele desenvolvesse aí desafios, né, ao longo da história de Gauss, até que conseguisse descobrir o seu nome. E aí o primeiro desafio estava inserido no ano de nascimento desse matemático, e o desafio era justamente ele descobrir que ano era esse. Então foi dado alguns elementos que, através da narrativa, fazia com que ele tivesse todas as ferramentas necessárias para descobrir que ano era esse. E aí, se ele conseguisse, né, ele ia ter um benefício que era uma letra relacionada ao nome desse matemático, já pensando aí, né, na chave de fuga no ano da sua morte. Caso contrário, né, ele botasse alguma resposta aí errada, né, ele ia ter um feedback aí bem curto, né, não desista, insista, para que ele tentasse novamente. Né, ele só iria conseguir escapar desse período histórico desse matemático quando ele conseguisse, de fato, descobrir o seu ano de nascimento. Então, só para mostrar assim, de uma forma rápida, né, os elementos envolvidos dentro do Google Forms, né, que é a narrativa, as imagens, que vai trazer realmente esse aspecto histórico, isso é muito importante quando a gente vai fazer uma atividade baseada em gamificação, né, trazer também esses elementos do design que está presente ali no jogo, então trazer elementos que está bem associado à narrativa, né, seja de forma presencial ou de forma virtual, né, trazer imagens ou objetos que estejam ligados
a narrativa que você está trabalhando. E aí, no decorrer da narrativa, ele ia estar presente, né, esse aluno ia estar presente em vários períodos históricos, marcos históricos da vida de Gauss, né, que ele iria ter que desenvolver aí algum desafio para que conseguisse ganhar aí uma letra como recompensa. E ao chegar lá no final, né, ele ia ter todas as letras que seriam necessárias para formar um nome e conseguir realmente escapar lá do ano de morte de Gauss e voltar para 2020. Então, é uma das estruturas mais simples que nós temos. Eu acho que comparado aí o Genially e o Sai, é o Google Forms, mas tem essa possibilidade da gente colocar vários elementos do Escape Room e trazer realmente essa proposta de resolver desafios, ter uma recompensa e conseguir escapar de um determinado local, né, que é um dos objetivos que se tem dentro do Escape. Outra possibilidade que se tem é o sistema aberto para escapes, que ele já é criado nessa proposta de Escape Rooms, e tem alguns diferenciais em relação ao Google Forms, por exemplo, que é o marcador regressivo de minutos. Tem como colocar isso no Google Forms através de uma extensão, né, mas o SAI ele já tem nele, né, um reloginho ali, que vai estar contando ali o tempo, né, de forma decrescente, para que o aluno fique esperto e consiga realizar a atividade naquele tempo. Caso contrário, né, vai ser encerrado. Aí tem um reprodutor de sons, que é como eu já tinha falado anteriormente, que é um som assim de suspense. Tem a integração com outras plataformas digitais, assim como o Vinícius mostrou no Genially. Dá para fazer essa integração, e na verdade no SAI só tem mais sentido quando você faz a integração com outras plataformas, né? Então você consegue criar atividades no WordWall, esqueci o nome do outro agora, mas enfim, em sites que você consegue criar, né, esses desafios, essas atividades, que é formado um link para compartilhar, e você consegue inserir através de link no site. E, além disso, né, uma possibilidade de você utilizar tanto na forma digital quanto na forma híbrida. Aí tem um site para quem quiser pesquisar depois, né, e foi uma criação do Gabriel e da Paula. E é super interessante porque, além disso, o site ele é bem intuitivo, eles trazem um espaço para que você faça o planejamento, né, eles chamam de Canvas. Então, ele tem um espaço justamente para isso, para que você planeje dentro da estrutura. E o espaço que você tem para preencher e criar o escape, ele é bem intuitivo, né? Numa página só, você faz toda a criação. E aí, só para mostrar mais ou menos como é que fica, né? Essa aqui é a página inicial, que é a carta de apresentação. Esse que eu criei, ele estava relacionado aí como tema a escola, né? Eu coloquei que eu tinha deixado meus materiais na escola, no último dia de aula presencial, antes do início do período remoto, e aí eu precisava voltar à escola para pegar esse material e precisava da ajuda dos alunos. E aí, quando ele dá o OK, aí já aparece o primeiro desafio, vai ter a descrição do que quer que ele faça, né, que ele resolva, e vai ter aí esse espaço que nós temos aí, com esse desafio, é justamente uma plataforma, né, que foi inserida aí por meio de um link, que me deu um branco agora e eu esqueci o nome específico. Mas aí a gente consegue, através do link, né, fazer a inclusão dessa plataforma, e aí ele resolvendo esse desafio ia gerar uma senha que ele deveria colocar aí nesse espaço, senha, né, confirmar para que seja gerado o próximo desafio, até chegar aí a quarta senha e ele conseguir escapar. Então, se ele conseguisse fazer isso em 30 minutos, que era o tempo pré-estabelecido, ótimo. Se não, em 30 minutos iria encerrar, né, e aparecer uma mensagem para que ele tentasse novamente. Pessoal, então, nosso tempo está terminando. Eu queria que vocês, assim, rapidamente definissem, né? Definissem não, mas sugerissem para um professor que ainda não trabalhou com gamificação, que ainda não trabalhou com escape room, como é que ele começa? O que ele tem que fazer? Só antes de falar, de dar a dica, eu lembrei do nome do site, é Learning Apps. Então, ele também consegue criar jogos aí semelhantes ao WordWall e inserir através de link. Olha, a primeira coisa é experienciar, né? Na verdade,
eu comecei a criar o Escape depois que eu experienciei o Escape de forma presencial, né, através da formação que eu tive na Finlândia. Então, a primeira coisa que tem que ele precisa é experienciar, né, ou Escape ou qualquer tipo de jogo. Não dá para a gente criar um sistema de gamificação sem que a gente tenha experienciado jogar, né? É difícil. Como é que você vai partir da proposta de utilizar elementos de jogos se você não joga, né? Não encaixa muito bem. Então, é importante que ele tenha esse contato, né, estrito com os jogos para que ele saiba realmente ali o que utilizar, né? Experienciar é o primeiro caminho. Além disso... Desculpa, pode falar. Só finalizando. Além disso, a questão da rede de colaboração, né? Tem muitos professores que utilizam já. Então, catou com um professor ali, um professor lá, e vai pegando aí as dicas de construção. Vinícius. Bom, eu acredito que a primeira coisa a você fazer para mexer com gamificação é colocar a mão na massa, é experienciar, como o Adelson falou. E hoje em dia, além da rede de colaboração de professores, você tem muito material, entre aspas, pronto na grande rede que o pessoal faz e compartilha. Você pode, por exemplo, abrir o YouTube e fazer uma pesquisa sobre a plataforma, né, dessas que a gente mostrou aqui, inclusive, e você vai encontrar muita gente ensinando como fazer. Então, investindo um pouco do seu tempo, organizando, de certa forma, você pode assistir um vídeo desse, inclusive, enquanto você está fazendo outra coisa, né? Você está fazendo uma coisa, está olhando o vídeo, está pegando uma ideia, e chega um momento que você diz, eu quero fazer isso aí, eu quero fazer uma experiência, eu quero fazer com os alunos. O resultado vai ser tão bacana e tão imediato que você vai querer fazer mais, né? Então, eu costumo dizer que é um sistema de ida sem volta. Mas é você investir um pouco do seu tempo, né, além de experienciar. Investe seu tempo em informação, veja qual ou quais dessas plataformas te chamaram a atenção e coloque a mão na massa, é só isso. Perfeito, muito bom, gente. Eu coloquei aqui embaixo algumas dessas plataformas que foram utilizadas hoje, que foram citadas hoje por vocês, né? Que eu acho que é um bom caminho para o pessoal começar a pesquisar sobre isso, ver os vídeos na internet, assistir a palestra do Stand Nerd, né? E entrar em contato com diversos materiais. Queria lembrar que hoje à tarde ainda a gente vai se encontrar novamente com os palestrantes do dia para debater mais ideias. Você que ficou com algumas dúvidas, quer fazer mais perguntas, quer interagir conosco, a gente vai se encontrar hoje às 5h30. E demais, agradecer a presença do Adelson e do Vinícius. Muito obrigado por estarem aqui no nosso Stand Nerd Virtual 2021 e até a próxima. Obrigado, pessoal. Nada, a gente que agradece. Fico, como eu já disse lá no início, muito feliz de estar aqui e de poder estar contribuindo com o pouco que eu sei. Que isso. Tchau, tchau, então, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.